Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui com vocês no Resenha Rubro-Negra. Eu vou trazer hoje algumas notícias e algumas informações, creio eu, que vai deixar você aí do outro lado um pouquinho mais animado, principalmente no que se trata do confronto Flamengo e Atlético Mineiro, que vai acontecer amanhã no Mineirão. Aliás, o Mengão queridão treina hoje pela manhã, treinou, né, hoje pela manhã, e por volta das 16h30, o Flamengo embarca para Minas Gerais, para poder já se concentrar e poder, então, fazer o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às 21h30. Aos que me perguntam em qual hotel o Flamengo vai ficar, o Flamengo ficará no Hotel Ouro Minas, um hotel diferente do hotel que ele ficou concentrado para o jogo do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo aqui, eu quero falar um bocado sobre esse clássico que vai acontecer amanhã, afinal de contas ele é muito importante e eu já queria esclarecer uma coisa aqui com vocês. O Flamengo é um time que tem uma reserva financeira de quase 200 milhões de reais. No vídeo de hoje, mais cedo, no Fla Nação VP, eu falei que se o Flamengo ficar fora das competições de Copas, ou seja, a Copa do Brasil e a Libertadores, o Flamengo pode ter um rombo financeiro aí. Gente, você tem 200 milhões de reais aproximadamente guardado, como é o caso do Flamengo. Se você prevê ganhar mais 50 e você não ganha, já é um rombo. Porque da onde se tira e não se coloca, uma hora vai dar ruim. A médio prazo, a curto prazo, a longo prazo, mas uma hora vai dar ruim, tá? Porque esses 50 milhões que o Flamengo deixaria de ganhar caso não se classifique na Copa do Brasil e na Libertadores, seriam 50 milhões que seriam utilizados no capital de giro do Flamengo, sem precisar usar os 200 milhões. Daí você não ganha esses 50 milhões, você vai precisar tirar eles da sua reserva. E aí a reserva que você tinha de 200 passa a ser 150, daqui a pouco passa a ser 100, daqui a pouco passa a ser 50, daqui a pouco passa a não ser absolutamente nada. Então isso preocupa sim internamente no Flamengo, obviamente, que ninguém quer que esse rombo aconteça, mas é por aí a situação do Flamengo. A situação do Flamengo não é ainda de arrancar os cabelos financeiramente, não é. Essa gestão, ela tem todos os defeitos, mas desde 2013 ela vem tratando o Flamengo com responsabilidade financeira. Então, ainda demoraria um pouquinho para esse rombo financeiro acontecer, mas aconteceria. Se o Flamengo não tiver os resultados desportivos, vai acontecer um rombo financeiro, mais dia menos dia, nós vamos voltar a ter problemas. Não é isso que a gente quer, a gente vai torcer demais pro Mengão queridão. E antes de eu trazer para vocês as informações que eu tenho para trazer hoje, eu quero pedir para você clicar nesse botão inscreva-se. Esse botão vermelho, bonitão aí, inscreva-se. Não paga nada, absolutamente nada para você clicar nesse botão e você nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube, continuando a fazer esse trabalho que a gente faz aqui no Resenha Rubro-Negra, que é um trabalho totalmente diferente do trabalho que a gente faz no Fla Nação VVP. Se você comparar os dois canais, vocês vão ver que são conteúdos diferentes. Apesar do assunto principal ser sempre o Flamengo, a abordagem do conteúdo é totalmente diferente. E a gente trabalha muito para poder levar esse conteúdo com o máximo de qualidade de informação para vocês, diferenciando sempre os dois canais. Então eu te peço para clicar nesse botão, não paga nada, não custa nada, para se inscrever e ajudar o nosso trabalho, tá bom? Se você estiver vendo na TV, para um pouquinho só, pega o seu celular, pega o seu notebook ou vai no seu computador e clica no botão inscreva-se e ajuda os nossos canais a crescer, tanto o Fla Nação VVP quanto o Resenha Rubro-Negra. Agora, vamos naquele recadinho do BR4Bet. Espia só! Vocês já estão me vendo aqui no cenário com esse carinha aqui em cima, que é o BR4Bet, um dos melhores sites de investimentos esportivos que a gente tem aqui no Brasil. Com eles, vocês conseguem se divertir pra caraca e ainda fazer resgates rápidos e ter retornos bastante interessantes. O link do BR4Bet, o mais novo parceiro do Resenha Rubro-Negra, tá aqui na descrição do vídeo. Tá esperando o quê, galera? Clica na descrição do vídeo aqui, faz o seu cadastro lá e se divirta com a BR4Bet, o melhor site de investimentos esportivos do Brasil. E tenho dito. Boa nação, como eu falei para vocês, o Flamengo voltou a treinar hoje pela manhã,
vai almoçar no Ninho do Urubu e lá pelas 4h30 vai embarcar para Belo Horizonte, onde vai se concentrar no Hotel Ouro Minas para amanhã fazer esse jogo contra o Atlético Mineiro. Logo nas primeiras horas do dia, o Arrascaeta, ao chegar no Ninho do Urubu, fez essa postagem aqui, ó. Bom dia, que Deus perdoe essas pessoas ruins. Tem gente achando que ele tá falando do Arão, do Vitinho, né? Que são jogadores ruins. Então tá pedindo perdão para eles. Mas não é não, gente. Tá rolando aí um boato de que o Arrascaeta há muito tempo resolveu cair na gandaia. E que por isso o seu comprometimento físico nos jogos tem ficado aquém daquilo que ele pode fazer. Tem gente comparando até as finalizações dele antes da gandaia e pós-gandaia para poder provar que o Arrascaeta caiu bastante de produção. Eu não sou babá de jogador, não sou fiscal de vida particular de jogador. Eu avalio sempre o que o atleta faz dentro de campo. Agora, é um fato, se o atleta não se cuida fora de campo, dentro de campo ele vai ser prejudicado. Até hoje, não chegou até a minha pessoa nenhuma foto, nenhuma imagem do Arrascaeta na gandaia em dia que ele não poderia estar na gandaia. Por isso eu jamais abordei esse tema. Mas como o próprio abordou, creio eu que ele deve ter ficado incomodado com as postagens nas redes sociais, falando sobre a vida pessoal dele e sobre como ele está caindo na noite carioca, na noite do Brasil de uma forma em geral, porque, segundo relatos aí nas redes sociais, ele caiu na gandaia em Minas, no Rio Grande do Sul, enfim. Como eu não vi, como não chegou até mim nenhuma prova sobre isso, eu jamais abordei esse tema aqui no canal. Abordo hoje por causa dessa mensagem que ele deu aí em cima, que é basicamente aquela mensagem que o Adriano Imperador usou também na época dele de Flamengo, quando se via ali as lutas com a imprensa que cobria o Flamengo naquela época, né? Ao Georgian, eu torço para que ele reencontre os caminhos das assistências e dos gols para que o Mengão queridão possa seguir nas competições. Porque vamos falar a verdade, pessoal. De cada 10 pessoas que estão me assistindo agora, pelo menos 9 consideram que esse é o caminho para as vitórias, o Arrascaeta. É ou não é, galera? Fala aí para mim no chat, coloca aí nos comentários. A expectativa, a esperança de vocês alcançarem títulos esse ano no Flamengo não passa pela figura do Arrascaeta? Se o Arrascaeta estiver bem, Flamengo joga bem. Arrascaeta mal, Flamengo joga mal. Não é mais ou menos por aí? Pois é, por isso que é importante ele estar bem. Torço para que ele se encontre com o seu melhor futebol. Quanto ao Atlético, não jogou nada. Inclusive, perdeu uma bola que quase foi gol do Atlético Mineiro. Vamos torcer para que amanhã seja melhor. Eu estava conversando com um amigo meu, que obviamente também é flamenguista, e ele estava falando assim para mim: vocês não estão entendendo, isso tudo faz parte do plano do Flamengo, para o Flamengo conseguir avançar na Copa do Brasil. Perdendo para o Atlético no Brasileirão, o turco Mohamed não vai ser mandado embora. Ele vai ficar, como realmente, de fato, ele ficou. E ele ficando, ele deixa o time do Atlético mais fragilizado. Daí, na quarta-feira, o Flamengo vem e executa o plano. Pimba! Se sai o Mohamed, corre o risco do Cuca voltar, de vir um treinador melhor, e aí complicaria a nossa vida. Hein, Cleitinho? Não foi esse o recado que você passou para mim? Pois é, nação. Vocês confiam nessa estratégia que o Cleitinho falou, que o Flamengo traçou para poder vencer o Atlético Mineiro? Ou vocês acham que o Cleitinho tá mais iludido que eu? Coloque aí nos comentários, coloque aí no chat. Um abração, Cleitinho. Você mora no meu coração, irmão. Tamo junto sempre. Bom, eu também falei para vocês ontem, aqui mesmo no Resenha Rubro-Negra, sobre o Gabigol. Aliás, falei sobre o Gabigol, falei sobre o Vitinho e falei também sobre o Everton Ribeiro. Mostrei para vocês o mapa de calor desses 3 jogadores e ficamos assim decepcionados com as movimentações desses jogadores no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas eu ressaltei muito a movimentação do Gabigol, porque o Gabigol não botou o pé dentro da área. Até o mouse não saiu ontem, né,
para vocês poderem ver. Eu tô falando, tá vendo aqui, ó? Foi só aqui que o Gabigol atuou. Acabou que o mouse não saiu, mas ainda assim eu quero mostrar para vocês de novo a imagem. Ó, o que eu falava é que o Gabigol só atuou esse bocadinho aqui dentro da área, tá? No restante, ele atuou mais como um meia do que como um jogador de ataque. Ó, ele só veio esse pulinho aqui. Só isso. Olha, o Gabigol não botou o pé dentro da grande área atleticana. Isso é ruim. Ele atuou muito fora da área. Porque, gente, se eu não tenho o meu principal centroavante dentro da área, como é que eu vou fazer gol? Ah, o Everton Ribeiro não cria jogadas. Ah, o Vitinho não cria jogadas. Vai criar jogadas para quem se o Gabigol não está dentro da área? E isso está refletindo no desempenho dele no Campeonato Brasileiro e nos demais campeonatos. Ele só tem 3 gols no Campeonato Brasileiro até agora, gente. 3 gols. E isso é algo preocupante quando você vê essa listinha aqui, olha. Olha que interessante isso daqui e como é preocupante isso daqui. Jogadores com mais gols que o Gabigol no Campeonato Brasileiro. Steven Mendonça, 7 gols. Sabe a posição dele? Ele é meia atacante do Ceará. Gustavo Gomes, zagueiro do Palmeiras, 6 gols. Igor Paixão, meia atacante do Coritiba, 4 gols. Iago Pikachu, meia atacante do Fortaleza, 4 gols. É claro que tem outros jogadores que têm mais gols aí. Tem o Hulk também, tem 6 gols e tal, tem outros. Só que eu não quis comparar o Gabigol com o atacante. Eu quis comparar o Gabigol com jogadores de outras posições. Ele não perde só para os atacantes. Ele está perdendo também para jogadores de outras posições, como o Steven Mendonça do Ceará, o Gustavo Gomes, que é zagueiro, e os 2 meias, Igor Paixão e Iago Pikachu, de Curitiba e Fortaleza. Essa ideia do Gabigol jogar como meia atacante não está funcionando nem para ele, nem para o Flamengo. Muitas vezes eu falei para vocês assim, vai valer a pena perder a contribuição ofensiva do Gabigol com gols para tê-lo como meia atacante? O que vocês acham depois dessa demonstração toda que eu trouxe para vocês? Complementando as informações de ontem, complementando a questão do campinho aí, ó, do mapa de calor. Eu acho terrível. Eu até estava escutando o rap, ou trap. Aliás, o que é um trap, gente? Explica pro vovô aqui o que é um trap. Porque para mim era rap, para mim hip hop e rap já era mais ou menos a mesma coisa. Aí agora apareceu um tal de trap. E eu não faço ideia do que é isso. Explica para mim, juventude do meu canal, o que é o tal do trap? Que diz que é o trap que o Gabigol tá cantando agora. Eu parei para ouvir a música do Gabigol hoje de manhã. Sim, eu fiz isso. Eu quis ouvir, eu quis saber. Na música ele fala que ele é bem sucedido como jogador e que agora ele tá virando artista. 1 milhão não me convence porque eu sou camisa 9. Um negócio assim na letra dele, tá? Que 1 milhão para ele é pouco porque ele é camisa 9. Mas ele é camisa 9 só do número? Porque atacante mais ele não é. Então esse 1 milhão aí já pode virar 500 conto, porque pelo jeito que o Gabigol tá jogando mal, não faz jus à letra da música dele, porque ele não se posiciona mais como um camisa 9. E vocês todos que estão aqui no meu canal sabem o quanto de apreço que eu tenho pelo Gabigol, o tanto que eu sou fã do futebol do Gabigol, da área para dentro. Da área para fora ele é um jogador comum, se não for um jogador até meio medíocre, tá? Ele é bom dentro da área, procurando o contato com os zagueiros, deixando os zagueiros irritados. Aquele gol que ele fez no River Plate, o segundo gol da gente, o gol do título, mostra muito como ele tem condições de lutar com os zagueiros. Ele lutou corporalmente com 2 zagueiros, venceu e fez o gol. Agora, sem ele dentro da área, a gente vai fazer jogadas para quem? Quem é o centroavante? Quem é o jogador para ficar dentro da área do Mengão queridão? Não temos, e com isso o Flamengo acaba ficando prejudicado. Uma outra coisa que não pode acontecer também é o Pedro, que fez aniversário ontem, comemorou com a festinha dele lá e tudo mais. Me pareceu uma festinha saudável, me pareceu uma festa de boa. Enfim, também não tô para julgar isso, não deixaram fazer, ele fez. Mas o Pedro não pode ser reserva do Vitinho, né, gente?
Não dá para o Vitinho estar em campo e o Pedro está fora de campo, não tem condições. Por isso eu quero mostrar para vocês agora como eu montaria o Flamengo para esse jogo contra o Atlético Mineiro amanhã. Bom, eu já falei para vocês que se dependesse de mim, o menino Daniel Cabral estaria na equipe do Flamengo. Eu acho um desperdício de talento o Daniel Cabral estar com o Sub-20 hoje. Para mim ele é muito bom jogador, ele poderia ser aproveitado como primeiro volante do lado do João Gomes e ajudaria muito o Flamengo nesse setor defensivo que hoje é tão exposto. Mas o Flamengo não vem utilizando o Daniel Cabral no profissional. Então, por isso, ele não vai entrar na minha escalação aqui. Mas eu quero deixar bem claro, para mim o Daniel Cabral é craque na posição dele. É craque. Ah, mas no sub-20 tem que pegar, botar no profissional e dar sequência para o menino. O Daniel Cabral só entra em jogo furado com a equipe toda desorganizada, com a equipe toda errada. No dia que botar esse menino para jogar entre os titulares e derem uma sequência para ele, nós vamos nos surpreender como nos surpreendemos com o João Gomes. Aliás, nós não, porque eu já espero isso dele. Mas o dia que colocarem o Daniel Cabral numa equipe organizada, numa equipe certinha, ele vai surpreender muita gente, assim como o João Gomes surpreendeu também. Mas o Flamengo insiste nos medalhões, insiste em tentar as mesmas coisas. Eu cito muito Einstein para os meus filhos quando eu digo assim: louco é aquele que faz as mesmas coisas todos os dias e espera resultados diferentes no final do mês. Sempre falo isso para os meus filhos. E o Flamengo está precisando parar um pouquinho de fazer as mesmas coisas, tentar as mesmas coisas e achar que vai ser diferente em algum momento. Não será. Mas enfim, como o técnico Dorival Júnior não deve relacionar o excelente Daniel Cabral, a minha formatação de time para amanhã vai estar um pouco diferenciada. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês como eu monto mesmo essa equipe para amanhã. Para mim, o goleiro seria o Santos, tá? Já está fazendo uma parte física há muito tempo, já está fazendo uma recuperação física. Para mim, seria o Santos. Pode ser que ele nem seja relacionado para o jogo. Esse treinamento que aconteceu hoje é o que vai determinar se ele vai ou não. Mas para mim, ele tinha que ir, já está totalmente recuperado. Para mim, o Santos seria o goleiro titular. Por falta de opção, seria o Mateuzinho. De novo, eu usaria o Santiago Campos. Não nesse jogo, já teria usado ele outras vezes. Mas como não subiram com o Santiago Campos, o mesmo caso do Daniel Cabral. Então, vamos de Mateuzinho mesmo. Não estou satisfeito com o desempenho do Mateus. Acho que já era para ele ter evoluído mais. Tá virando o René da lateral direita. Não defende, não apoia, tá medroso. Tem cara de mal o jogo inteiro, mas é medroso, não sobe. Basta ter um jogadorzinho caindo nas costas dele, que ele para de subir, ou seja, não confia no seu próprio pulmão. Hoje eu tenho mais críticas do que elogios a Mateuzinho, que eu já elogiei muitas vezes. Faz parte. Se amanhã ele fizer um baita jogo, eu venho aqui feliz elogiá-lo, porque eu estou esperando o Mateuzinho desabrochar há muito tempo. E uma hora ele vai ter que deixar de ser cria, vai ter que deixar de ser promessa para se tornar realidade. Hoje ele não é, e eu estou até um bocado decepcionado com ele. Rodrigo Caio errou para mim nos 2 lances de gols do Atlético Mineiro no final de semana. Mas eu ainda aposto nele como o melhor zagueiro da América do Sul e tomara que ele tenha percebido os erros dele para não cometê-los novamente no jogo de amanhã. Amanhã é crucial a gente não ter erros. Do lado dele, o Pablo. Por que o Pablo? Porque eu não suporto o Léo Pereira. E do lado esquerdo ali, ou é o Pablo ou é o Léo Pereira. Então, para mim, é o Pablo e ponto final. Ayrton Lucas na lateral esquerda, não dá mais, infelizmente, para o Felipe Luiz. Então, para mim, hoje, o Ayrton Lucas é definitivamente o titular da lateral esquerda. No meio de campo, João Gomes, Andréas, que vem jogando bem. Quando tem que elogiar, elogio. Vem jogando bem. Não entendi por que tiraram ele do jogo do final de semana. Para mim, ele vinha muito bem.
E, é claro, na frente deles, o Arrascaeta. Acho que esses caras estão muito grandes aqui. Não vai dar para colocar todo mundo, não. Deixa eu dar uma organizadinha aqui, tá? Então, deixa eu organizar aqui de novo. Pablo na esquerda, Ayrton Lucas mais para a esquerda. Aí aqui, Andréas e João Gomes como os dois volantes. Mateuzinho vem para cá. Aí eu usaria o Arrascaeta mais aberto assim, pela esquerda. O Everton Ribeiro um pouquinho mais aberto pela direita. Usaria o Gabi naquele cantinho que ele gosta de jogar. Tá faltando um, não tá? Eu colocaria o Pedro para jogar do lado do Gabigol. Meu esquema tático para amanhã passaria longe do famigerado 4-3-3. Eu jogaria com um 4-4-2. Até fiquei repensando a condição do Andréas, porque eu preferia 2 volantes de mais marcação aqui atrás. E o Andréas não é esse volante de marcação. O Andréas, ele sai muito, ele vai ajudar muito os dois aqui, tanto na parte esquerda quanto no centro, mas vai descobrir aqui atrás. E eu queria 2 volantes que cobrissem. Só que o Thiago Maia tá mal, né? Tá se recuperando aí, teve febril no final de semana, talvez nem seja relacionado. O Ilharão não dá pra mim, gente. Eu prefiro qualquer um ao Ilharão. No Ilharão não dá. Pra mim não tem condições o Ilharão. Então tem que ser o Andréas. Não que ele esteja jogando mal, mas é porque no 4-4-2 eu preferia um jogador de mais pegada do que o Andréas. Ou seja, Daniel Cabral na cabeça ali pra mim. Eu usaria ele fácil ali no lugar do Andréas Pereira tranquilamente, tá? João Gomes e Daniel Cabral, Arrascaeta e Everton Ribeiro, Pedro e Gabigol. Deixava o Andréas para entrar no segundo tempo, ou no lugar do Arrasca, ou no lugar do Everton Ribeiro. Mas como eu sei que ele não vai usar o Daniel Cabral, essa seria a minha formação para amanhã, no 4-4-2. Por que eu estou privilegiando o 4-4-2? Para ter uma segurança maior para o sistema defensivo, que fica muito exposto. A função do Andréas amanhã seria ajudar o João Gomes a fechar o sistema defensivo, a não deixar brecha nas costas do Ayrton Lucas, não deixar ninguém fazer 2 contra 1 com o Ayrton Lucas, ninguém fazer 2 contra 1 contra o Mateuzinho, proteger Rodrigo Caio e Pablo. Para mim, os 2 volantes teriam que fazer isso amanhã. E aí os 4 lá da frente, Pedro, Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, ficariam livres para poder jogar da maneira que eles quisessem, do jeito que eles acham que tem que jogar, fazendo todas as jogadas que eles sabem fazer, porque são craques. Então seria exatamente assim que eu entraria com esses jogadores amanhã. Mas e vocês? Como vocês entrariam com o time do Flamengo amanhã contra o Atlético Mineiro? Coloca nos comentários, coloca aí no chat que eu quero muito saber. Agora o seguinte, nação, eu falei que eu deixaria vocês um pouco mais felizes com algumas informações sobre o jogo de amanhã, né? Pois é, espia só. O Flamengo já enfrentou o Atlético Mineiro em 2 oportunidades na Copa do Brasil, o que gerou 4 jogos. Foram 2 vitórias do Flamengo, 1 empate e apenas 1 vitória do Atlético Mineiro. As 2 vitórias do Flamengo foram no Rio de Janeiro. O Flamengo marcou 7 gols até aqui e sofreu apenas 5. No dia 26/4/2006, o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro no Maracanã pelo primeiro jogo da Copa do Brasil e venceu por 4-1. No dia 3/5 do mesmo ano, o Flamengo no Mineirão empatou em 0-0 e eliminou o Atlético Mineiro. Já em 2014, o Flamengo venceu no dia 29 de outubro de 2014 o Atlético no Maracanã por 2-0. Só que no dia 5 de novembro de 2014, no Mineirão, nós saímos vencendo por 1-0, mas tomamos a virada do Atlético Mineiro por 4-1. Esse é o jogo do famigerado classificadaço que o narrador da rádio falou, e acabou que o Flamengo tomou a virada para 4-1. Ou seja, o Flamengo tem um retrospecto muito melhor do que o Atlético Mineiro nos confrontos entre as 2 equipes na Copa do Brasil. Só que tem um detalhe que eu não sei se vocês repararam. Nas outras 2 oportunidades, o Flamengo fez o primeiro jogo no Rio de Janeiro e foi decidir em Minas Gerais. Desta vez, nós fazemos o primeiro jogo em Minas Gerais e o segundo no Rio de Janeiro. O que vocês acham que vai acontecer nesse confronto?
Qual é o placar? Qual é a expectativa de você, torcedor rubro-negro, para o jogo de amanhã? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito, muito, muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso. Essas foram as informações que eu separei para trazer para vocês agora no horário do almoço. Deixem o seu like, se inscrevam, não custa nada, é de graça se inscrever no canal. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.